de Márcio Mendes, quando só Deus é a resposta, ele nos ajuda a trilhar o caminho de oração. Muitas vezes nós não sabemos como caminhar, nós não sabemos como fazer, não é? Muitas vezes nós paramos no meio do caminho porque achamos difícil esta caminhada com o Senhor. E não é fácil. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de dedicação. Mas aqui neste livro está um método que vai nos ajudar, um método para nos colocar a caminho, que vai nos acompanhar, um método que nos traz uma maneira nova, um jeito novo de nós buscarmos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Por muitas vezes nos fala aqui no livro porque nós reclamamos demais, não é? E também não é só reclamar, mas muitas vezes murmuramos naquilo que é a dor do nosso coração. Porque perco as pessoas que amo, porque as coisas não dão certo para mim, porque passo por necessidades, tantas outras coisas que acontecem em nossas vidas e que muitas vezes são perguntas que querem calar o coração. Perguntas muitas vezes sem resposta. Só Deus é a resposta. Nem sempre essas perguntas são respondidas para nós. Há casos cuja solução, nos diz aqui o autor, é humanamente impossível, como por exemplo, a morte de alguém ou uma doença incurável. Muitos de nós, talvez você, esteja vivendo isso, vivenciando isso na sua vida ou passando por uma situação assim. Essa é a hora em que só Deus é a resposta. A resposta, ela pode ser um milagre. A resposta pode ser um milagre que nós tanto esperamos. Claro que ele existe, mas muitas vezes ele vem com uma outra resposta. E somente vamos encontrar forças quando nós nos colocamos pessoalmente em oração com o Senhor, nessa intimidade com Deus. O autor nos diz que Deus quer nos dar tudo o que nós necessitamos para sermos felizes. Muitas vezes não recebemos é porque não pedimos. Nós não sabemos pedir, não é? Muitas vezes acontece isso conosco. Deus não nos quer atender se não tivermos a certeza de ser atendidos por Ele. Por isso, tudo é possível àquele que crê. Sabe aquela coisa? Reza para mim. Você tem mais fé do que eu, não é assim? Mas não, todos nós temos dentro de nós a fé. Basta nós buscarmos em Deus essa força e essa esperança. Não há limites para Deus, nos diz o autor. Para Deus tudo é possível, isso está na palavra de Deus. Se os nossos problemas nos superaram, não superam a Deus. Se perdemos o domínio da situação, Deus não perdeu. Ele é o Senhor de tudo e de todos. A oração é a chave que abre as portas do céu. Deus se comprometeu conosco e empenhou a sua palavra e já não pode voltar atrás. Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda que os montes se abalem, não é isso que diz a palavra? E as colinas mudem de lugar, Deus é fiel, Deus permanece fiel. Mesmo que passe o céu e a terra, Ele não vai nos abandonar jamais. No meio dessa situação, dessa tempestade na qual você está vivendo, Deus não vai te abandonar, jamais. Deus ama e por isso Ele é fiel. Ele sabe do que você precisa e Ele vem em socorro neste exato momento. O que você precisa nesse dia de hoje? Onde cala o seu coração e só Deus pode ser a resposta. O que você mais necessita hoje? Coloque para Deus. Não são poucas as pessoas que custam a crer que Deus vai ajudá-las. Diante de tantos problemas, muitas vezes, não é? Nós achamos que Deus não vai nos ouvir ou que Ele não está nos ouvindo. Mas Deus é bom. Deus é bom e é fiel. E Ele não vai deixar e não vai nos abandonar.
Na verdade, muitas pessoas não se sentem amadas por Deus, porque falta aproximar-se do Senhor, numa intimidade maior deste Deus que nos ama incondicionalmente. Se lhe perguntamos o porquê, para certas pessoas a resposta não demora a vir. Depois de tudo que já fiz na vida, eu não mereço. Não é assim que muitas vezes nós nos colocamos? Os meus pecados são muitos, mas a palavra de Deus nos garante: se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13. Deus continua fiel mesmo nas nossas infidelidades. Ainda que tenhamos pecado, ainda que sejamos infiel, Deus continua ao nosso lado. Ele nos convida a voltar para Ele, a fim de recebermos o seu amor, que é infinito. Ele veio para os pecadores, Ele veio para os doentes, Ele veio para quem precisa dele. E você precisa de Deus? Eu preciso muito. Deus veio para mim e para você, que somos enfermos e pecadores. Deus veio para nos curar, Deus veio para nos salvar. E a palavra de Deus nos diz e nos assegura que Ele veio para os doentes, Ele veio para os necessitados. E Ele nos ama e quer demonstrar esse amor por nós. Portanto, permita que isto aconteça na sua vida. Hoje, iniciando este livro, neste primeiro capítulo que nós estamos lendo, Quando Só Deus é a Resposta, abra o seu coração para ser amado e amar por meio da oração. Agora é um bom momento para nós começarmos. Estamos iniciando um caminho, estamos iniciando um método. E eu convido você a separar 5 minutos do seu dia para se colocar em oração, para buscar o Senhor nessa intimidade, nessa certeza de que Deus não nos condena, mas Ele nos ama e Ele quer fazer o melhor para cada um de nós. 5 minutos, viva essa experiência na sua vida.